Senhor Deus, estamos aqui reunidos nesta parte de nossa família encarnada, aceitando com amor e responsabilidade, Senhor, o trabalho, o caminho, a jornada, a história, tudo o que estamos escrevendo e construindo. Agradecemos humildemente, Senhor, por mais esta encarnação e por cada espírito e por cada pessoa que cruzam o nosso caminho. Pedimos para mais esta noite de reunião desta parte da família, orientação, fortalecimento, toda a guarda necessária nos envolvendo e nossos mentores nos iluminando para que tenhamos o maior aproveitamento possível para nossos trabalhos diários, para nossa tarefa nesta presente encarnação. Agradecemos ao Senhor, agradecemos a Jesus, agradecemos a cada espírito familiar que nos conduziu, às nossas irmãs amadas, Dona Araci e Eli, e a cada irmão aqui presente, por nossos corações nos chamarem e assim nos reunirmos. Muito obrigada, que assim seja. Nós vamos assistir hoje a aula dos 7 selos. Essa aula é belíssima. Quando nós conseguimos entendê-la e compreendê-la com profundidade. É falada para os médiuns, para os trabalhadores da última hora. Então, João passou a mensagem, como nós iríamos edificar esses momentos de transição. Quais as nossas armas, quais as nossas defesas para esse trabalho. Então, todo médium deve procurar a crescer nas suas vidas para levar avante a sua mensagem. Aí nós vemos, sempre representada pelos espíritos superiores, com as suas espadas. Hoje, no mundo dos espíritos, essas espadas são de laser, são de emanações, de vibrações altíssimas para desintegração e limpeza aérea, limpeza na terra, limpeza na água, limpeza no fogo, limpeza em todos os elementos. Quando nós evocamos um anjo que nós acostumamos a evocar, Gabriel, Rafael, Natanael, Uriel, Ismael, eles estão sempre, a ponta desse anjo está com a espada voltada para baixo, ele está preocupado com a terra. Quando um anjo expõe a sua espada para cima, ele está pedindo justiça divina que recaia sobre a terra. Ele é um condutor de energia divina para a terra. Então, são sempre mensagens e que nós, médios, devemos estar atentos. Às vezes, nós precisamos entender aonde a espada é colocada e por que ela é usada e como ela é usada. Todo médium tem a sua espada, que não deixa de ser as suas mãos, que emitem luzes. Nós temos energias que nas nossas mãos, na ponta dos nossos dedos, por isso que nós damos passe. E quando o médium tem essa energia concentrada, e ele pode usar, nós temos essa energia frontal, tá? Que quando nós usamos, canalizamos essa energia frontal, a energia das nossas mãos, nós podemos realizar grandes êxitos. Desmagnetizar os ódios, as raivas, vingança, os desamores e os desafetos. Basta que o médium, ele se concentre e saiba o que esteja fazendo. E esses 7 selos, eu estudei longo tempo essa pesquisa. Quando eu estava estudando e preparando essa aula, eu recebi esta mensagem de um espírito protetor, de um espírito familiar. E ele escreveu o seguinte:
Ó filhos em redenção do cristianismo, Rede Vivo, o Espiritismo vos chama. Caminhamos. Nosso destino está selado, marcado na fronte, chamados a cumprir nos desígnios de Deus, suas missões, chamadas e trazidas de regiões umbralinas, onde a alma chora e canta, entre luzes e escuridão. Despertai, o momento é agora. Não perca esta reencarnação. Foram forjados no fogo, resfriados na água, secados no vento e colocados na terra para a ressurreição e de trabalharem. Então, nós reencarnamos aqui para cumprir uma missão. E todos nós somos forjados no fogo, na água, na terra. Viemos preparados para esses momentos difíceis em que a terra nos chama a grandes realizações. E quais são as nossas armas? Quais são os nossos trabalhos? É isso que nós vamos estudar hoje. Ao receber o primeiro selo dado ao médium naquela época, ele falou, porque cavalo, antigamente, dentro da Umbanda e de outros lugares, chamava o médium de cavalo. E isso vem antigo, isso é bíblico. É bíblico. O cavalo branco. Quer dizer, o médium branco, o médium que trabalha com as energias brancas, que trabalha a luz do evangelho, a luz da fé, a luz da esperança, a luz de poder para esse médium branco. Esse médium que está evangelizando, que está se preparando para a vida. Ele abre os portais, ele abre portas, ele abre bacias, ele abre colônias espirituais, ele abre evangelização, ele abre porque lhe é dado esse poder de abrir, de pedir. Ele tem o poder de ver e de ouvir, que é dado aos médiuns, ver, ouvir o que ele precisa fazer. E esse médium, ele traz o arco e a flecha com a ponta divina. Quando nós buscamos a energia solar, a energia cósmica, a energia de Deus, na ponta dos nossos pensamentos, ela vai, a primeira bolinha que vai lá, a energia do Criador. A energia do bem, ela bate, porque é o amor de Deus que transforma. E isso é muito importante. Quando o médium, ele evoca, então todos nós, espíritas, necessariamente precisamos trabalhar na evocação do Criador. Sempre. Não tem como o espírita trabalhar e não evocar Deus, porque ele precisa da partícula divina, precisa da partícula de Deus para trabalhar. E esse médium tem a humildade de penetrar nos arcanos do Senhor. Quer dizer, ele é humilde, capaz de adentrar e pedir, e rogar, e suplicar a tudo isso. E ele vai vencer com os 10 mandamentos, as 10 virtudes e as 10 leis da mediunidade. Serás vitorioso. Se o médium branco, um médium claro, né? Antigamente se usava roupa branca para falar que nós éramos médiums brancos, né? Isso aí sempre existiu, roupa branca de várias religiões. Mas, para nós, essa brancura, essa beleza, essa irradiação de pureza está no médium trabalhador, que já está pronto para envergar sua túnica de cavaleiro branco. O médium, o cavaleiro branco, porque ele vem coroado, é interessante, né? Que lá João fala que ele vem coroado, quer dizer, ele vem com a sua coroa. A coroa tem mais outros conhecimentos, mas essa aqui é a maneira mais simples de nós entender. Então, o médium branco, ele vê e vem, ele abre os portais, ele suplica ao Criador, aos 24 anciões. Quem são os 24 anciões? São os 24 guardiões do dia e da noite, das 12 horas do dia, das 12 horas da noite. São os que protegem
toda a humanidade, como as paralelas, e ali eles estão, as 24 paralelas, e esses espíritos estão trabalhando constantemente, ao serem evocados, ao serem pedidos, que são os anjos, os arcanjos, os cristãos, que são todo esse povo trabalhador do cristianismo. Então, são os espíritos superiores, espíritos planetários que cuidam do nosso planeta, o arco e o flecheiro. Então, somos nós somos os arqueiros, somos nós que temos o arco e na ponta a partícula divina. É o médium que é capaz de esticar a sua flecha e enviar uma partícula de amor aonde ele quer. Essa partícula de amor de Deus que ele pega e põe na ponta da sua flecha. Ele pode jogar essa partícula onde ele desejar, para crescer o amor, a bondade, a caridade, a humildade, o trabalho, o desenvolvimento. É isso que nós somos espírita. O arqueiro, o médium branco, o médium que envia, o pensamento envia, e nós sabemos aonde vamos lançar a nossa flecha do amor, da fé e da caridade. A aura espiritual. Quando fala que um médium tem uma aura espiritual e que ele traz as suas coroas, o que é isso? Ele traz o quê? O amor de Deus sobre todas as coisas. Essa partícula divina é que ele lança para todos os lugares. E ele não evoca o nome de Deus em vão. A hora que ele evoca o nome de Deus, ele está em trabalho. Ele está realizando. Ele está levando a sua mensagem. Ele está a trabalho. Não, nós não podemos falar, ai Deus, ai meu copo caiu, ai meu Deus. Isso não se faz. A hora que falamos Deus, nós estamos em missão especial, porque estamos em nome do Criador. Estudar e preparar para entrar nos arcanos do Senhor. Então, nós, médios, nos preparamos para que possamos ouvir, receber, ver, entender a missão a ser cumprida. É isso que é o médium cavaleiro branco, o médium branco. João dá ainda, que é o cavaleiro vermelho. O cavaleiro vermelho, que somos nós, médiuns, cavaleiros vermelhos, o que nós temos? Nós temos o poder de tirar os tiranos e os hipócritas. Então, nós podemos tirar as pessoas más, as pessoas perversas, ruins, a corrupção religiosa. Quem deu isso daí foi João. João deu isso daí para os cristãos. Porque naquela época, João falou para os cristãos, que estavam enfrentando as grandes guerras diante do cristianismo. E João deu e falou o que nós tínhamos como cristão e trabalhador da última hora. De cima da terra, todo médium vermelho, ele tem obrigação e dever de tirar a corrupção religiosa de cima da terra. Os falsos, os hipócritas, os mentirosos, os falsários, os tiranos. E foi dado a ele a espada da justiça. Todo médium, quando ele se torna um cavaleiro vermelho, ele tem a espada justiceira. Ele recebe da espiritualidade essa espada para lutar, para tirar o mal sobre a terra. E eu diria, nós temos que tirar o mal de dentro da nossa família. Nós temos que tirar os tiranos e os hipócritas de dentro da nossa família. A corrupção religiosa de dentro da nossa família. É isso que nos é dado, esse poder. Porque para chegar a administrar uma longa jornada, nós temos que partir da pequena jornada, que ela é familiar. Então, nós encontramos aí o cavalo vermelho, que é o segundo selo que ele recebe. E ele recebe tudo esse selo na testa, né? É dado para ele o selo do cavaleiro branco, todos os selos, 7 selos, ele recebeu, todo na testa dele, quer dizer, no comando das suas ideias e dos seus pensamentos. Então, o cavaleiro vermelho, ele tem o poder. E esse poder é dado para homens e mulheres
que é dado a fé para ele vencer, a esperança e a caridade, que é o socorro dos espíritos. E é dado ainda ao Cavaleiro Vermelho os espíritos elementares, para ele trabalhar com os espíritos elementares, que é a força, que é o fogo, a justiça, que está no ar. Então, quando o médium precisa de força para eliminar alguma coisa, ele vai usar o fogo. O médium, quando ele quiser justiça, ele vai trabalhar com o ar, porque a justiça caminha nos ventos solares, nos ventos que higienizam, que limpam, que restauram. Ele dá ao médium o equilíbrio na água. A água equilibra, e a terra é a prudência pelo magnetismo que o mantém firme, em pé, sólido com a sua espada. Então, veja bem, quando ele falou isso, ele falou com a certeza absoluta dos médiuns trabalhadores da última hora. E falou que nós ainda teríamos o poder nos minerais, no vegetal, no animal e no homem. Tá? E nós viemos para tirar paz de cima da terra. Porque aonde estão as coisas erradas, está aquela sujeira, está aquela imundícia, a hora que você chega ali, você tira a paz da sujeira, você tira a paz das trevas, você tira a paz do desequilíbrio, tá? Então, porque essa paz no lodo, o lodo está em paz, quando você chega com a sua espada, você vai solver, você vai desmanchar, você vai limpar, então você vai tirar aquela paz aparente com a sujeira interna no fundo. Ele foi dado a espada. E esse médium vermelho é o guerreiro. É a luta do bem contra o mal. Continua ele, o médium, realizando o seu trabalho. E nós vamos encontrar, então, o terceiro selo que o médium recebe, o Cavaleiro Negro, que é a justiça. Quando ele recebe o terceiro selo, é o selo da justiça. E ele traz a balança do bem e do mal. O símbolo da balança na justiça é antiga. Atualmente nem coloca mais. Mas, na realidade, o Cavaleiro Negro, que usa aquelas batas negras e tudo mais, ele segurava a balança do bem e do mal. E na sua consciência vem para fazer e falar, porque ele é um justiceiro. Ele precisa falar e precisa fazer. E ele vai cuidar do trigo, porque é o alimento naquela época, o trigo era o alimento, a cevada era o alimento, o vinho e o azeite. Então, na época de João, trigo, cevada, vinho e o azeite era a alimentação dos povos naquela época. E ele falou que o médium, o justiceiro, tinha que cuidar do alimento. E ele fala ainda que o justiceiro cuidarás de alimentar a alma. A justiça tem que alimentar a alma tem que ser boa, tem que ser justa, tem que ser correta. É por isso que nós, médios, devemos tirar todas as mazelas, os erros, as imperfeições, que como que você vai cuidar da alma se você não tirar as coisas ruins e negativas? Podemos cuidar do alimento, mas nós temos que cuidar da alma. E aí ele coloca lá, cuidarás da mediunidade para não corrompê-la. Naquela época já se falava da corrupção religiosa, né? Jesus já falava, os essênios já falavam da corrupção religiosa. E da mesma forma João falou que nós deveríamos cuidar. Então, todo médium justiceiro cuida da mediunidade para não corrompê-la. Cuidarás do vinho, a essência e a purificação e a destilação. Kardec coloca isso, porque ele era altamente estudioso. Quando nós não entendemos, né, o símbolo de Kardec, cuidarás do vinho, da essência, a purificação e a destilação, que é colocado no começo, atualmente não vem mais. No Livro dos Espíritos, né, o que Kardec colocou, mas ele colocou isso aqui. E quando nós estudamos e comparamos os estudos, foi isso que ele colocou.
Cuidarás do azeite, do sumo da fruta, a regeneração dos fluidos. Porque naquela época eles falavam de uma outra forma. Mas isso nos foi nos dado. A doutrina espírita está aqui para a regeneração dos fluidos, para a purificação e a destilação dos fluidos ruins e negativos. Nós estamos aqui para alimentar a alma. Nós estamos aqui para termos a consciência de falar e fazer o bem sobre a terra. Então, nós viemos fazer. E é isso que é ser o cavaleiro negro. O cavaleiro negro é a justiça. O médium vem e vê. O cavaleiro negro, ele vê e vem, trazendo a espada da justiça. É o justiceiro. Não danificar o alimento do homem. Não faça dano ao vinho, ao azeite, ao trigo e à cevada. Quer dizer, não tire o alimento do homem. Não se pode tirar a alimentação de ninguém. A pessoa precisa se alimentar para viventes na terra. E o justiceiro, ele segue novamente os 10 mandamentos. Ele é justiceiro, honra teu pai e a tua mãe. Não mateis, não cometais adultério, não roubeis, não levantais o falso testemunho, não desejais a mulher do próximo, não cobiçais a casa, o servo, a serva, o boi e nem seu asno. Então, um justiceiro, um médium justiceiro, qual a sua postura? Ele tem que cuidar do alimento, ele tem que cuidar da alma. E os 10 mandamentos é aonde o médium justiceiro caminha sem equívoco, sem poder errar, porque ele não pode falar, eu não sei, ele sabe sim. Se estiver não cumprindo as regras dos 10 mandamentos, o justiceiro sabe o que ele terá que fazer. Então, o médium da justiça, que é o cavaleiro negro, caminha dentro dos 10 mandamentos. Inicia com o cavaleiro branco, vem para o cavaleiro vermelho e vem o justiceiro do cavaleiro negro. E aí recebe o 4º selo, que é o cavaleiro amarelo, que é a morte, que é o extermínio. E nós temos no livro dos Espíritos a lei de destruição. Lei de destruição, quem não estudou, vai estudar. É preciso destruir o erro, o mal, os focos das energias negativas para poder se colocar coisas boas. João fala que é dado a esse médium o poder da destruição, a regeneração, que é o extermínio do mal. Então, não tem como falar, vamos regenerar a terra, se você não tirar o mal, se você não tirar o erro, se você não tirar as coisas ruins. Que é isso que nós estamos fazendo, o que nós colocamos nas nossas bacias de regeneração, de redenção, de consolação, os fluidos. Tem que ser exterminado o mal, tem que ser retirado todo ele, para que você possa trazer a regeneração, a cura. Tem que tirar a mazela para se fazer a cura. E isso ele fala, esse poder será dado na água, na terra, no ar e no fogo. Esse médium recebeu a espada que exterminará o mal novamente. Aí ele fala, vai exterminar a fome moral, o abuso do erro e da ignorância. A doutrina espírita, Kardec fala dessa fome moral que nós temos necessidade de ensinar, fala do erro e fala da ignorância da humanidade. Todo o ensino, ela não sai de muito longe. Os tempos se passam 2000 anos, mas no fundo, está se falando a mesma coisa, de outra forma, mas a mesma coisa. Tirarás a animalidade do homem, a barbárie, a pedofilia, o roubo. Esse médium, esse cavaleiro amarelo, que ele tem que exterminar as coisas ruins. Ele não pode deixar, nós temos que socorrer os espíritos. O que nós espíritas fazemos? Nós socorremos espíritos no erro da ignorância, no abuso do erro, na fome moral, nós recolhemos.
Nós assistimos espíritos com animalidade. Todos esses espíritos que estão animais, perversos e maus, nós socorremos. Nós socorremos a barbárie, esses espíritos bárbaros. Nós temos que socorrer. Os pedófilos, nós temos que socorrer. Os bandidos e ladrão, nós temos que socorrer também. Porque não tem, se isso está errado, tem que haver um extermínio de tudo isso. Tem que se limpar. E aí ele ainda fala, tirarás o pecado capital, que é a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça, o orgulho e a vaidade. Quer dizer, o que nós médios vamos acabar? Eu vou ter que exterminar a gula. Então, tudo aquilo que for gula, eu vou começar a exterminar esse fluido, essas ideias, esses pensamentos. A avareza, eu vou ter que exterminar a avareza, que é um fluido, que é uma forma pensamento. A luxúria é uma forma pensamento. A ira é uma forma pensamento. A inveja é uma forma pensamento. A preguiça é uma forma pensamento. O orgulho e a vaidade é pensamento. Para nós, espírita, não é combater na espada, não, nosso combate é totalmente espiritual. Nosso combate é socorro, é assistência, é caridade, é exterminar os fluidos negativos e recompô-los com os fluidos curadores. E o cavalo amarelo, que continua a lei de destruição, é dado ao médium que vem e vê. É dado o poder do extermínio e a destruição, de tirar a fome, a animalidade, destruir a brutalidade do homem. É dado ao médium. O que tem o médium para exterminar o mal? Olha que chique. Quem entende está entendendo muito bem o que eu estou falando. É dado aos médiuns o poder dos raios, que são descargas de fluidos para exterminar o mal. Então, tem aqueles médios que gostam de Santa Bárbara e mais não sei o quê, de raios, mas eles têm isso daí. Porque quando esses raios e trovões lançados na atmosfera, eles limpam, está lá na Gênese. Está na Gênese. Quem estudou a Gênese sabe disso que eu estou falando aqui. Os relâmpagos são forças fluídicas regeneradoras. Os trovões, o excesso de ruídos fluídicos destruindo as calamidades. Gente, olha, presta atenção. O excesso dos ruídos fluídicos destruindo as calamidades. Então, o médium tem como trabalhar? Tem, João ensinou, Kardec ensinou, todo mundo ensinou, Jesus ensinou. E ele aqui recorda essa missão. As vozes que vêm do céu, dos espíritos que se manifestam. É a missão, é a ação dos espíritos de toda a escala. Espíritos elementares na terra, na água, no ar, no fogo. Quando falamos de elementar, nós estamos falando de imensuráveis categorias. Imensuráveis. Porque tem espíritos elementares que cuidam das flores, outro cuida da semente da soja, outro cuida da bananeira, outro cuida das rosas, outro cuida das orquídeas. Tem multidão imensurável. Mas como nós ficamos no texto, mas nós, médios, devemos entender que não está só colocado nesses 4 elementos. Vai estar nas ervas medicinais, cada erva medicinal tem o seu elementar, que trabalha, que cura, que ajuda, como cuidam os elementares, os espíritos que cuidam do reino animal. É uma multidão, é uma escala gigantesca. Não tem mais para nós entender essa pequenez, já está ótimo. Atendendo isso daqui já está bom demais. Aí você recebe o 5º selo. Olha que chique. Allah só deu arma para você. Espada, arma, espírito e tudo que você tinha que fazer. Aí ele te dá o 5º selo. E lá João fala a evocação dos mortos. Evocar as almas dos mártires do cristianismo. Evocar os espíritos trabalhadores do cristianismo, que são os anjos, os arcanjos. E podereis chamar pela justiça.
Então, quando nós evocamos esses espíritos superiores, que trabalharam pelo cristianismo, como nós chamamos, né? Toda essa gama de espíritos trabalhadores, de que trabalharam, auxiliaram, porque esses espíritos vêm nos ajudar à purificação, que é a ressurreição, que é o processo reencarnatório. Então, essas almas, elas são preparadas no mundo dos espíritos e nós pedimos ajuda e pedimos amparo a eles para purificar. A purificação é feita aqui, no processo reencarnatório. No mundo espiritual, nós estudamos. E aqui é a purificação do corpo. E por isso que nós, médiuns, temos que trabalhar muito para nós. Porque nós viemos aqui para purificar a nós mesmos e a nossa família. E olha quantas armas você tem para purificar a si próprio, a higienizar a si mesmo e a nossa família. O quinto selo, a alma dos mártires cristãos. A evocação dos espíritos superiores. Segundo a grande ordem, os bons espíritos, espíritos superiores, sabedoria, prudentes, sábios e benevolentes. A veste branca. São os médiuns da última hora. E se nós estamos aqui, nos médiuns da última hora, e vestimos ou pedimos para vestir uma túnica branca de pureza e de trabalho, é hora de envergar a túnica. E está na hora de chamar a justiça divina. A purificação, purificar a virtude dos médiuns. A purificação é eu, médium, trabalhar para mim. É eu me purificar para vestir uma túnica branca, para que ela não seja manchada pelas minhas imperfeições. Então, o médium tem que trabalhar por ele, evocar todos os espíritos, para que ele venha em seu socorro. É isso que João falou. E João vai falar mais um pouquinho das almas dos cristãos. Aí vem o sexto selo. Está lá também, fantástico o sexto selo. Aí ele fala que o sexto selo será punição. E aí vai vir terremotos, calamidades e dor para todos, para os reis, para os príncipes, ricos e poderosos. Todos os servos não poderão se esconder nas cavernas, nas montanhas, em lugar nenhum, até que haja pago até o último ceitil. Então, não terá rico, não terá pobre, não terá rei, não terá ninguém, até que pague até o último ceitil. É isso que nós, médios, temos que entender, que é a lei de causa e efeito. E essa lei de causa e efeito vem abalar, vem desestruturar, ela vem mexer. Então, é necessário que se mexa, que se movimente tudo isso. E essa lei soberana da lei de causa e efeito vai cair na cabeça dos reis, dos príncipes, dos tribunos, dos ricos, dos poderosos, dos servos, dos homens livres. Todo ser vivente sobre a terra não poderá se esconder da ação dos espíritos superiores. Então, veja bem, não tem para onde correr. Ou trabalha, ou limpa, ou tira e pede ajuda. O trabalho do médium, ele evoca o céu e a terra para restaurar a luz do cristianismo. E é isso que nós, médiuns, porque o espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, somos nós os cristãos, aquele que sai. Mas será que nós vamos combater encarnado, de corpo a corpo? Não, não. Nossa batalha não é corpo a corpo, não é de língua. A nossa batalha é espiritual. É espiritual. Os espíritos inimigos do cristianismo, desde a época do Cristo, estão hoje junto de nós, estão no nosso lar, estão na nossa casa, estão no centro espírita, estão na rua, estão por todos os lugares. Os espíritos adversários do cristianismo estão em todos os lugares. E somos nós, médiuns,
médiuns responsáveis e conscientes da responsabilidade futura para o cristianismo sobre a Terra. E vai chegar o grande dia de sobreviver o fim do mal e o início da regeneração. Então, a regeneração da Terra só será feita depois que os médiuns limparem, tirarem a sujeira, a corrupção, o erro, tudo o que tiver de errado. São os 10 mandamentos que precisam ser cumpridos. Muito interessante tudo isso. E é isso que nós viemos fazer. E o 7º grande mandamento, que vocês não esqueçam nunca disso daqui. Ao você receber o 7º selo, o silêncio. Médium fica de boca fechada. Médium não fala. Médium não conta. Médium fecha a boquinha e faz o que você tem que fazer. Porque você só vai para o Tribunal de Justiça Superior para você falar lá o que foi que você fez de errado ou para você receber os cumprimentos do bem que você fez. Médium não conta para ninguém. Boca fechada, não entra mosquito. Quanto mais fechado, melhor fica. Quando o médium recebe o 7º selo, que é o trabalho, ele trabalhando, ele socorrendo, ele ajudando. Já recebeu a espada, já recebeu os espíritos, as ordens superiores, elementares, já recebeu raio, trovões, tempestades, já recebeu tudo. E agora? Silêncio da alma. Escondido e contrito a Deus. O médium não fala os seus efeitos, não conta a sua luz, mas caminha para a sua própria redenção. Então, o médium trabalha para ele. Médium trabalha para que ele tenha luz. O médium trabalha para a sua libertação. E lhe é dado todo esse reforço espiritual para que ele vença a si próprio e nós possamos vencer aquilo que está ao nosso redor. É muito importante isso daqui. É preciso saber para usar. Porque se você não sabe das energias dos elementares, se você não sabe das energias do fogo, da água, do sol, das energias que vêm de todos os lugares, as energias da terra, dos ventos, das tempestades. Então, se você não souber, você não vai ousar. E é preciso ousar para querer. Então, se você quer, você tem que ousar. É preciso querer para ter um império. Para reinar, é preciso calar. Palha de boca fechada. Nada de contar dos seus efeitos. Nada de contar dos seus protetores. Nada de contar nada com nada. Médium faz o bem. De boca fechada. Socorre, ampara, realiza. Tem o direito de falar, deu certo, não deu certo, preciso me melhorar, aqui não está certo, vou perguntar ao meu protetor. Aqui mora a força do médium. Médium que fala, médium que conta. Se arrebentou, tá ok? E é por isso que eu falei naquela mensagem daquele menino. Falou demais, se arrebentou. Quando eu vi ele soltando bravata para tudo que foi lado, se achando, falei, ele caiu. Se ele tivesse um conhecimento profundo de tudo aquilo que ele falou, ele jamais abriria a boca. Mas ele abriu e contou e falou e se estrumbicou, com certeza absoluta. Faça o bem sem olhar a quem. Não esqueça disso. Médium veio na Terra para fazer o bem, para ser justiceiro, para ser bom, justo e correto. É isso que nós somos como médium. E aqui é o final da mensagem que eu recebi. Quero lembrar que a sua jornada é de trabalho, muito trabalho. Voltamos para restaurar o evangelho e o cristianismo.
Os médiuns preparados com o conhecimento ancestral, preparados para serem humildes, justos e bons, trazem o poder de mudar a terra, a água, o ar, sem danificá-los e toda a criação divina. Olha que belíssimo encerramento dessa mensagem. Então, nós podemos mudar e não precisamos danificar nada. Não precisamos quebrar, nem estragar, não tirar nada. Tudo deve ficar no seu lugar. Nosso trabalho é apenas mental. Tira-se o mal e coloca-se o bem. É isso que nós, médiuns, viemos fazer. Médiuns, ide e trabalhar. Essa é a mensagem do dia de hoje. E que a paz nos envolva e o amor nos fortaleça, agora e sempre. Espero que vocês tenham entendido essa mensagem, porque ela é belíssima. Espero que estejamos prontos para arcar os nossos compromissos do médium branco, do médium vermelho, do médium negro, do médium amarelo, evocar os espíritos, né? A lei de causa e efeito já está na nossa cabeça, nós já sabemos que ela já está caindo, debulhando a lei de causa e efeito na nossa cabeça. E faça tudo isso de boca fechada. Dê só exemplo de força, de trabalho, resignação, coragem e luta. E que a paz nos envolva. Que assim seja.